Visibilidade, inteligência e tecnologia para tudo que se move. Começa agora. Across Group Podcast. Estamos em mais um episódio do podcast da Admec Nexposec e o episódio de hoje é com uma pessoa especial. Eu estou com o Leonardo Saldanha, que é diretor comercial da Movix Tecnologia. Ele vai começar contando pra gente um pouco da Movix, né, Léo? Isso, Sabrina. Muito obrigado, viu, por ter feito o convite. Estou muito feliz de estar aqui. O stand está maravilhoso. Obrigada. Está iluminado. Diga... Bastante. Vou falar que quem estiver visitando não vai ter como passar despercebido aqui. Que bom, esse era o objetivo. Ótimo, vocês estão com uma estrutura excepcional aqui. Obrigada. Para quem não conhece, a Movix, né, é uma empresa mineira, original, né, de Minas Gerais. Não nega. Não nega, né? É mineiro uai. E nós começamos em Belo Horizonte e iniciamos um projeto de consolidação de empresas de rastreamento. Isso foi na época da pandemia. 2020, por aí, né? Nós estávamos com uma empresa, só para questão assim, de elucidar um pouco rapidamente aqui, o nosso foco é falar da solução da DIME, né? Mas a gente tinha uma empresa de pequeno porte, com 6 mil veículos, faturando ali seus 5, 6 milhões por ano. E com a pandemia nós vimos isso encolher, né? Porque as transportadoras passaram por um período aí muito difícil, né? Frotas. Nós falamos assim, gente, nós temos que fazer uma solução que vai ajudar todo mundo. E pensamos assim, olha, essa dificuldade que nós estamos passando, todo mundo está passando, do segmento de rastreamento. E outros muitos mercados. Exato. Né? E aí nós iniciamos um projeto de consolidação, que é uma tendência mundial de mercado. Você pega mercados mais maduros, Europa, Estados Unidos, por exemplo, você não tem pequenas redes de supermercado, pequenas redes de farmácia, são todas grandes redes que vão fazendo fusão com os pequenos. Então nós chegamos e batemos na porta mesmo, né, do concorrente que a gente acha que não é concorrente, é um parceiro, né, para possíveis negócios. Falamos, olha, ao invés de você ser 100% dono da sua empresa, venha ter uma parte na Movix. E aí nós transformamos a empresa em SA e aí a gente faz uma avaliação da empresa na região que ela está, com a quantidade de veículos que ela tem. Uma parte é paga em dinheiro, outra parte em ações do grupo. Então você deixa de ser 100% dono da sua empresa, passa a ter uma parte na Movix e continua à frente do seu negócio na sua cidade, na sua região. E divide um pouco o risco, né? Divide totalmente o risco. E outros problemas também são resolvidos. Por exemplo, a sucessão. Eu tenho o caso de uma filial que entrou para o grupo, que os donos já estavam preocupados. Tipo assim, olha, já tem 20 anos que a gente tem a empresa, os meus filhos, nenhum quer mexer com rastreamento. Em outras áreas. Um virou advogado, a outra veterinário, o outro psicólogo. Completamente diferente do rastreamento. Ninguém quer tocar em empresa de rastreamento. Então, quando você tem ações do grupo, você tem a possibilidade de, a hora que você quiser sair, você sai e o grupo vai tomar conta daquela unidade, você continua tendo seus dividendos, ou pode, inclusive, oferecer suas ações para quem está no grupo. Então, você consegue ter uma liquidez, uma porta de saída, e o grupo tendo uma estrutura de governança, com o sistema ERP profissional de mercado, processo, você vira target para fundos de investimento. Então, assim, a Movix, daquela época de 2020 que eu falei, de 6 mil carrinhos, 5 milhões, nós passamos para mais de 50 mil veículos rastreados e vamos bater esse ano mais de 32 milhões de faturamento. Então, assim, foi um crescimento exponencial. Uma queda, né, de um mercado uma retração que de mercado. Nós vimos uma oportunidade, conversamos, criamos um projeto. Hoje já temos mais de 14 filiais no Brasil. Atuamos em diversos segmentos. E o bom disso também é o cross-selling de produto. Porque, às vezes, você tem uma empresa que está numa região que tem dificuldade de ter acesso a uma tecnologia mais robusta, uma plataforma,
né? E quando a gente tem um conselho de tecnologia, que a gente reúne, olha, eu estou com dificuldade em um produto do agro, ou preciso de um equipamento que tenha Wi-Fi, que tava, a gente já tem na filial tal, esse tipo de solução, já tem um projeto que roda assim, com tal equipamento, em tal plataforma, pode fazer, eu mando o instalador aí, ele faz a instalação. Dá Então, subsídio. faz essa troca de experiência, sabe? E é onde uma solução, por exemplo, da DIV, que a gente integrou, consegue chegar em todas as filiais do grupo com um padrão de qualidade, de entrega, né, de prestação de serviço. Você está falando da DIV, mas você estava até me contando que antes da gente começar, que a sua relação com o grupo ela é antiga, né? É, antiga. Você desde Gritec, que agora é a Cross, não sei se você já está sabendo. Tô sabendo. É um novo a nome. Cross, que tá com a plataforma. Tem a Yubi com a plataforma. Essa sua relação é antiga. Você começou trabalhando com telemetria lá antes de 2020. Mas não foi assim do nada, não. Eu tive uma dor de cabeça muito grande com um outro fornecedor, que eu não posso revelar o nome, vai ficar antiético, que tinha um serviço de DMS, mas que não transmitia vídeo, sabe? Era um equipamento bem simples, mas o negócio não funcionava direito. E aí, por sorte, a Newtek veio com a solução, né? E eu já comprava os produtos da Newtek, a gente já conhecia a qualidade, né? A linha avançada, que é o VL, né? 06, 08. Então a gente já tinha o Vircon, a gente já usava essas soluções lá na empresa. E aí já confiava nos produtos. Quando vieram com a Dashcam, e a gente tinha essa solução muito inferior, e também trabalhava com uma solução de MDVR, mas era tão complexo de fazer instalação e dar manutenção que a gente evitava pegar esse tipo de projeto. Porque aí impedia você de pegar projeto. Olha, para ser bem honesto com você, Sabrina, a solução do MDVR não é qualquer instalador e prestador de serviço que consegue instalar e dar manutenção. É mais fácil você pegar um técnico de segurança eletrônica que faz instalação de alarme CFTV e pedir para ele dar manutenção no carro do que a estrutura que você já tem de rastreamento. É onde eu acredito que muitas empresas de rastreamento evitam entrar no segmento de videotelemetria. E tem os desafios, não é só da solução, mas da instalação. Exato, não, esse é um grande desafio, né? Mas com a solução da Dashcam, nós vimos que esse problema ia ser superado, essa barreira. Porque é uma solução compacta, plug and play, fácil de calibrar, de regular, sabe? Então, assim, qualquer técnico de rastreamento consegue ir fazer a instalação e calibrar e deixar funcionando. Então, assim, para a gente foi um achado, né? E depois veio caminhando, foi para a DIM, mas nós temos todas as soluções. Então, tem da JC400P, JC400, JC400D, agora AD e a 450. Já dei spoiler, tem a D Plus agora, né? Pois fiquei sabendo aqui nos bastidores, mas ainda não vi. Mas tenho a suposição de que é o reconhecimento, né? Reconhecimento e o cinto de segurança. E o cinto de segurança. Que bacana. você estava me contando que para o seu mercado muito forte de vegetação é fundamental. Mas eu queria saber mesmo sobre aquilo que você estava me contando antes aqui. Conta para o pessoal, o que é esse mercado de transporte de combustível? Você falou que é um mercado que vocês entenderam para se diferenciar também. Uma coisa vai puxando a outra, né? Como a gente tem as filiais e cada uma atua, às vezes, mais forte em um segmento ou outro, eu tenho uma filial na região do Vale do Aço que já atua muito nesse mercado com o transporte fazendo a logística, né? Para transporte de combustíveis. E aí a solução da câmera encaixou como uma luva. Porque nem é tanto a preocupação a gente fazia mais o rastreamento para o controle de desvio da carga. Porque o cara, né, se sai impostos, né, clandestinos, desviando a carga, coisas. Mas com a câmera veio resolver um problema muito maior do que esse. Pode ser? É o dano ambiental em caso de acidente.
Então, quando você tem um controle de driver behavior e que você auxilia o motorista nessa dirigibilidade e chega os alertas para a empresa para ver que aquele motorista está conduzindo de uma forma inadequada, digamos assim, muito agressiva, evita a possibilidade de um tombamento, por exemplo, de um caminhão de combustível próximo a uma nascente de água. Aí você tem contaminação do solo, do lençol freático. E aí, A multa que você colocou para mim, né, me contou que a multa ambiental que é milionária. Multa ambiental é milionária e outra. O cara tem que fazer um compromisso de replantio, de recuperação daquela região ali, com o Ministério Público em cima, tudo, né? Então, é uma solução que também está tendo aderência nesse tipo de segmento. Isso chegou até a gente. Mas eu tenho aplicações também, né? Com a mineradora, porque é exigido. Hoje, né? A gente tem, por exemplo, a Vale, né? Do Rio Doce, que é a mineradora. Ela exige que todos os prestadores de serviço tenham o alerta de ADAS e DMS. No mínimo hoje, né? Olha como a tecnologia evoluiu. Gente, como virou um requisito mínimo. Requisito mínimo, porque tem um controle também de áreas, né, de cerca com velocidade, que a gente tem que colocar a solução da Newtek também, que é o VE, não? E faz toda aquela parte de rotograma falado, mas o DMS ADAS é essencial para esse mercado. Todo motorista, quando chega, dirige aquele fora de estrada, que é gigante, é enorme, chega o alerta, ele tem que assinar uma notificação. Então já vem tudo padronizado na plataforma da IUV, né? Que nós utilizamos esse tipo de solução. E o spoiler que você me deu da AD Plus, né? Ou AD Plus, não sei, vai lá, AD Plus. Tudo certo. Fica mais bonito. AD mais também. AD mais. É uma solução também que resolve um outro problema. Porque a gente tem que... Identificação do condutor. A identificação do condutor. Que eu acho que é desde sempre um problema, na verdade, né? Que foi mudando. Era a tag, RFID, BLE, agora Face ID. Verdade. Mas isso ajuda, assim, num ponto que você não imagina. Porque acontece da gente ter que ter duas plataformas no cliente. Uma para ele acompanhar a videotelemetria e outra para ele acompanhar a identificação do condutor. Então, quando você tem esse Face ID, que vai identificar ele numa plataforma só... No hardware direto, né? Não precisa subir para o software fazer a ação. A equipe dele, de gestão da frota dele, trabalha mais leve, mais eficiente, com todas as entregas ali na plataforma. Então, assim, vocês estão de parabéns com essa solução aí, e já estou querendo testar, né? Já pedi, já conversei com a Jaqueline ali, que nos atende, esteve lá na empresa semana passada, vai retornar para dar um treinamento para a nossa equipe mais detalhado, mas já estou ansioso. Você estava me contando também que vocês usam IUV hoje, né? Exato. A IUV hoje, como que ela funciona para vocês, assim, para o seu cliente? Porque a plataforma mais importante é a visibilidade para o cliente na ponta. Exato. Qual é a experiência de vocês? Olha, nós usávamos a Foco na Via, né? Que teve 1.0, 2.0, depois IUV. E todos com uma evolução muito boa. E agora na IUV tem a evolução do histórico, né, de posições do veículo, o playback também funciona bem melhor. Então, assim, o cliente, quando ele visualiza o funcionamento pela plataforma, ele fica encantado, sabe? Quando você mostra para ele, olha, o equipamento que você fez o investimento, eu instalei no seu caminhão, que eles já gostam demais, ele dá esse resultado. E a pessoa entra na plataforma e vê o motorista, ele já conhece, ele sabe que o cara tem aquela mania, por exemplo, aquele comportamento, ele fica encantado, sabe? O olho brilha. Então, assim, a plataforma é o ponto de conexão, né, entre a tecnologia, o hardware e o cliente. E, assim, tem uma plataforma, tem o visual da IUV que está mais bonito,
está mais leve, está mais rápido, com mais relatórios, com a questão da rastreabilidade embutida e agora com o Face ID, né? Ficou perfeito. Fundamental. Fundamental. E agora eu queria que você contasse para o pessoal o que é que a Movix está preparando para o futuro. Ó, isso é meio que segredo, né? Porque vai contar aqui em primeira mão pra gente. Vou contar em primeira mão. Mas é assim, muito interessante. Você que tem uma empresa de rastreamento que está passando por essas dificuldades na sua região, com tecnologia, com dificuldade, às vezes, para adquirir, né, um produto com fornecedor, condições de negociação, de compra, equipe especializada para configurar, para dar suporte para o cliente, para treinar. A gente já está com essa estrutura toda. E o nosso objetivo é pivotar essa parte do rastreamento convencional para um ambiente tecnológico que ofereça soluções para veículos. Então, nós estamos com o Super App subindo, vai ser lançamento agora. Olha! Primeira mão. Que ele tem diversas soluções. Então, se você está com a sua empresa de rastreamento e atende só, digamos assim, o café com leite, o arroz com feijão do rastreamento, quer ter acesso a outras tecnologias e a novas soluções, diferencial por exemplo, competitivo. Isso, gestão de multa, pagamento de IPVA, a parte de segurança eletrônica que a gente também tem como oferecer, que a maioria dos clientes que já tem rastreamento com a gente pergunta muito. Se a gente não... cara, você já não faz a segurança eletrônica do meu escritório? Mais fácil para eles ter tudo no... Já tenho confiança, né? Já tem 10 anos de relacionamento. Então, quer dizer, com a empresa, a gente já tem essa solução também para entregar. Então, tem um portal com soluções para veículo que a gente está lançando e a ideia é colocar a Movix nesse patamar tecnológico para ter escalabilidade com o público, não só frotista, como pessoa física. Então, se quiser deixar o site, as redes sociais da Movix. Movix Tecnologia SA, né? www.movix.com.br. Com Y, hein, gente? Com Y. Movix com Y e X no final. Eu sei porque a gente tem nomes difíceis aqui, a gente tem que explicar às vezes, né? Verdade. Não, mas é interessante porque muita gente fala Movix, né? Fica misturando, Movix com essa cena no final. E é interessante porque é um radical o nome para novos produtos. Por exemplo, no rastreamento, nós temos o MoviTrack, MoviPlus, MoviFrota, outro segmento de estacionamento rotativo que nós temos no aplicativo, MoviParts, entendeu? Então vai porque é mais fácil das pessoas identificarem, faz parte do ecossistema da empresa. Né? A linguagem para o vendedor, e esse é um ponto forte também para o produto de câmera, que tem muito valor agregado para a equipe de vendas. O vendedor, quando ele comercializa um rastreamento básico, ele tem um comissionamento X. Quando ele comercializa uma solução de videotelemetria integrado com inteligência artificial, o comissionamento dele triplica, quintuplica. Então a equipe de vendas acaba tendo uma preferência exposta. Né? Ninguém é besta. Com certeza. Comercial, então, nem... É onde você fideliza o seu vendedor, sabe? Que é muito importante. A equipe que é fundamental para as empresas, né? Todo mundo fala do desafio de você ter profissionais capacitados dentro das empresas. Perfeito. Vai também do que você oferece de condição para esses profissionais. É muito ruim quando você tem um consultor, você troca a sua equipe de vendas com frequência e ela não consegue transmitir os valores da sua empresa, a história, a trajetória, a confiabilidade, sabe? Essa evolução. Então, quando você consegue fidelizar o profissional e ele enxerga possibilidade de crescimento, que é uma coisa importante que nós temos, política de cargos e salários, de crescimento da empresa, tudo, né? Política de comissionamento de meta. Então, isso quando o profissional ele entra numa empresa, ele fala assim, aqui eu tenho estrutura para trabalhar, eu sei onde que eu estou e aonde eu quero chegar, e eu tenho condição de fazer um rendimento que vá proporcionar algo diferente para a minha família. Ele fica na sua empresa, e aí a coisa vai caminhando. O comercial traciona e puxa a empresa, né? Então,
a veia, o sangue do corpo. É, o não que tem jeito, circula, não o fácil. coração que bate ali. São que pulsa. Léo, queria agradecer seu tempo por É ter isso. compartilhado tanto conosco Vai sobre a ter. Movix. Quem quiser encontrar dentro das redes sociais, também conhecer, Isso. fica à vontade. Mais uma vez, Vai obrigada. pesquisar Movix aí que vai achar, inclusive no YouTube, pode pesquisar Projeto Consolidar Movix. Vocês vão ver um vídeo muito bacana falando sobre a história dessa consolidação que eu falei brevemente aqui. Bom que vocês conheçam um pouco mais, porque tem muita empresa fazendo a diferença no... Exatamente. Obrigada, Eu que Léo. agradeço. E pessoal, assistam os próximos episódios aqui na ExpoSec. Até mais. Venham para Jimmy, venham para Jimmy.